Bom dia, graça e paz, queridos irmãos, ouvintes, nesta manhã de quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Nosso devocional diário está no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Lembramos que Paulo, ele pediu silêncio ali àquelas pessoas para poder estar falando com elas. E ali Paulo vai falar e as pessoas vão ficar em silêncio quando ele fala na língua dos hebreus, diz o versículo de número 2. E Paulo, diante ali de Jerusalém, que estava ouvindo e querendo matá-lo, dá o seu testemunho. Ele diz que foi instruído com o rigor da lei, ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel é um dos grandes fariseus ali, bem zeloso da lei. Lembremos, Gamaliel não era um cristão, não amava Jesus Cristo, era simplesmente um fariseu. Mas Paulo, ele aprendeu com ele, uma pessoa que era ali zelosa pela lei de Deus e um homem proeminente, esse Gamaliel que ensinou a Paulo. Paulo, ele vai dizer ali que ele perseguia os do caminho até a morte, versículo 4, algemando e mandando aprisionar tanto homens como mulheres, e ele chama até o sumo sacerdote como sua testemunha naquele momento. Ele diz que o sumo sacerdote é testemunha acerca disso e que inclusive este tinha entregado cartas para ele para poder ir até Damasco para acabar ali com essa religião, essa nova seita, eles chamavam de seita o cristianismo, que estava nascendo ali naquele momento. Mas em caminho de Damasco, ele, por volta do meio-dia, diz o versículo 6, o céu brilha e uma intensa luz ao redor dele aparece. Nós vamos ver que ele vai cair por terra. Nós conhecemos essa história do capítulo 9. Paulo está contando ali para os judeus o que tinha acontecido com ele. E esse Jesus chega até ele e pergunta, por que me persegues, Saulo, Saulo? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus o Nazareno, a quem persegues, diz o versículo de número 8. Paulo vai dizer que ali ele cai ao chão, fica cego, e agora o que fazer? Nós vamos ver que Paulo, ele no versículo de número 12, vai dizer que um homem piedoso, segundo a lei, chamado Ananias, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ao seu encontro e pondo-se de pé ao meu lado, disse-me, Saulo, irmão, volta a ver. Naquela mesma hora eu vi. Paulo usa Ananias nesse momento aqui, para deixar claro que foi um judeu quem o ajudou, também um judeu chamado por Jesus Cristo, que havia se convertido ali. Diz a palavra do Senhor aqui que Paulo vai dando o seu testemunho e diz que quando ele voltou ali a Jerusalém, no versículo 17, ele orava no templo, ele teve uma visão e na visão disse, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão seu testemunho a respeito de mim. Isso quando ele se converteu, e infelizmente agora, muitos anos depois, ainda não estavam aceitando. Paulo, ele vai dizer que ele tinha que sair dali e ser enviado para os gentios, diz o versículo de número 21. Quando ele falou a palavra gentios, todos pararam de ouvir, diz o versículo 22, e gritavam, tira do mundo este homem, porque ele não deve viver. Os judeus não entendiam que o evangelho já tinha chegado aos gentios. Os judeus ainda não tinham entendido que havia um muro de separação, sim, entre judeus e gentios, mas Jesus Cristo veio para derrubar esse muro. Infelizmente, ainda há pessoas em nossos dias que acreditam que há uma certa dicotomia entre judeus e gentios e que no fim dos tempos os judeus vão ter outra proeminência, mas a palavra de Deus diz que isso já foi derrubado. Deus fez de todos um só povo através de Jesus Cristo e é esse Jesus Cristo que nós vamos seguindo. Por Paulo falar aquilo, ele vai ser ali maltratado, ele vai ter ali praticamente uma repetição do julgamento que houve contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que ele vai ser ali açoitado, vai ser interrogado sob chicotadas, diz o versículo 24, e aí Paulo vai usar mais uma vez da sua inteligência e perguntar, é permitido chicotear um cidadão romano sem ele ter sido condenado? Aí o centurião ficou morrendo de medo, foi falar com o comandante, havia toda uma hierarquia dentro do comando romano ali, o centurião comandava alguns soldados, um comandante estava acima do centurião, e ele pergunta, o que estás fazendo? Esse homem é cidadão romano. E aí ele diz, o comandante, eu paguei uma grande soma em dinheiro para adquirir o direito de ser cidadão romano. E você, como é? E Paulo disse, eu sou por direito de nascimento. Paulo usa ali a sua cidadania romana para poder estar fugindo ali daquelas chicotadas naquele momento. Aqueles homens ali ficam com medo de estar ali chicoteando Paulo, prendendo alguém que não tinha sido julgado. Os romanos não chicoteavam cidadãos seus sem terem sido julgados.
soldados antes, os outros eles matavam, chicoteavam, não tinha nenhum problema, mas o cidadão romano tinha alguns direitos ali. Por isso, aquele comandante vai soltar Paulo, diz o versículo 30, e mandá-lo para os principais sacerdotes e todo o sinédrio para que se reunisse. E, trazendo Paulo, apresentou-o diante deles. Paulo, depois de ter sido julgado ali pelos gentios, pelos romanos, agora vai se apresentar também diante do sinédrio. O sinédrio é aquela reunião dos fariseus, saduceus, aquela reunião entre os religiosos ali de Jerusalém. Amanhã nós vamos ouvir o que Paulo falou àqueles homens. Por ora, interessa saber que Paulo ele continua pregando o evangelho, ele testemunha acerca de um caminho errado por onde ele viveu, mas fala também que ele teve encontro com Cristo. Será que o seu testemunho também é marcante como esse ou foi algo mais simples que aconteceu? Independente de como tenha sido o seu encontro com Cristo, com certeza sua vida se transformou. E se ainda não, entregue seus caminhos para Ele, porque Ele está te chamando neste dia ao encontro real com Ele. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor!